Boa noite, alunos e alunas do curso de Secretariado de Recursos Humanos. Nós vamos dar mais uma etapa, dessas aulas que nós estamos vivenciando agora por um sistema de vídeo, E espero que todos com essas aulas que vocês estão tendo estejam aí contemplando os nossos saberes disciplinares que estamos oferecendo para vocês. A princípio, eu quero dar um recado para os alunos que ainda não conseguiram entregar as verificações de aprendizagem da nossa disciplina, e que entre em contato comigo no meu WhatsApp pessoal, para que a gente possa conversar, para que vocês possam justificar o que deu errado, para que vocês tenham uma nova oportunidade aí para o desenvolvimento desse trabalho que é muito importante dentro do processo avaliativo que vocês estão tendo comigo, tá bom? Então vamos começar a nossa aula nesse momento. Lembrando que vocês já tiveram a leitura de 2 textos e uma verificação de aprendizagem de cada texto desse aí da nossa disciplina de gestão de pessoas e talentos, Então essa aula de hoje, ela está se referindo ao texto 1 ou artigo 1, Esse artigo é intitulado Gestão de Estratégia de Pessoas, Reflexões e Lacunas e Oportunidades. Esse texto é de 3 autoras, a Eliane Maria Pires, e a Giavina Bianchi e a Alessandra Kishida, E também da Paula Faroni, Elas escreveram esse artigo e publicaram na revista da AMPAD, que é uma revista nacional do curso de administração da Faculdade de Campo Limpo Paulista, da Universidade de São Paulo. Então, e foi uma publicação de 2017, Então são as referências bibliográficas. Desse texto eu pedi para vocês elaborarem questões, ainda nas aulas presenciais. E dessa forma, então, vocês entregaram essas avaliações, e vou reforçar para aqueles que não conseguiram, que entrem em contato comigo, E vamos, então, começar a fazer algumas reflexões, sobre esse texto intitulado Atuação do Líder na Gestão Estratégica de Pessoas, Reflexões, Lacunas e Oportunidades. Lembrando que eu vou disponibilizar um slide sobre essa parte do texto, que é a parte que eu vou apresentar e explicar aqui para vocês, É uma fundamentação teórica, e que na medida que vocês forem vendo esse vídeo, que façam anotações e algumas reflexões. Dessas anotações, anotar aquilo que verificou de mais importante, aquilo que você verificou que tem dúvida, e que entrem em contato aí comigo, lá no WhatsApp coletivo, para fazer perguntas e, enfim, uma participação também aí nesse horário, ou mande suas perguntas pelo e-mail institucional também, tá bom? Então vamos lá, esse texto da Gestão e Estratégia de Pessoas, Reflexões, Lacunas e Oportunidades, ele traz um tema sobre a gestão de pessoas e estratégias, mas ele começa uma abordagem teórica, uma construção de paradigmas, de um histórico paradigmático, do que é gestão de pessoas, e dentro de gestão de pessoas, qual a fundamentação dela para os recursos humanos e, no caso, para o secretariado, que contribuições esses saberes da gestão
de pessoas e estratégias, eles vieram a contribuir nesse mundo contemporâneo. Mas esses saberes, eles têm uma história, eles têm um conhecimento científico, né? Paradigmas que as ciências sociais principalmente vieram a debater até o momento, tá? Então o texto ele vai estar trabalhando numa perspectiva, a gestão de pessoas vai estar trabalhando a princípio numa perspectiva da função administrativa, né? Que nesse sentido ela vai permitir a colaboração eficaz, né, das pessoas, que está em prol de objetivos organizacionais ou de uma cultura organizacional de uma empresa, tá? E verificamos que o mundo contemporâneo, né, ele emerge de um discurso de gestão de estratégia de pessoas, mas que ele está tradicionalmente, né, alinhado a uma tese de sistemas de alguns autores, como o Snell, né, de 2005, que vai discutir, inclusive no texto, né, esse paradigma de adequar, né, o indivíduo, a pessoa e o cargo que ela exerce, né, um cargo de um profissional de recursos humanos e de secretariado, né, e que ele traz uma visão implícita, né, da ideia das estratégias de recursos humanos dentro da empresa. E isso num determinado tempo histórico, numa determinada linha de tempo, e quais os saberes teóricos ou os paradigmas científicos, né, as correntes do pensamento da gestão histórica, da gestão de recursos humanos que vieram naquele momento e que estão sendo abordados recentemente, né? E sabemos que a Revolução Industrial ela veio na ênfase e na eficiência de uma produtividade em larga escala, né, e dentro de uma integração vertical e de expansão de produção, né, e que esse processo industrial de mudança de sistema capitalista, ele impôs às organizações, né, ao mundo corporativo, ao mundo das empresas, né, a necessidade de se administrar melhor, tá? E o fator humano, né, as relações de trabalho, seria uma forma de se administrar melhor, né? Então, o que seria bom nesse momento em termos de gestão de pessoas ou de uma difícil gestão de pessoas aí nesse momento, tá? Então o texto ele vai trabalhar, né, sobre gestão de estratégias de pessoas, que é um texto bastante estudado, enfatizado hoje nas relações do mundo do trabalho, das políticas, das práticas de gestões, né, de gestão ou de outras variáveis organizacionais, tá? E também vai fazer um debate, né, na atuação dos atores organizacionais, dos sujeitos organizacionais, né, o empresário, né, o secretário, o pessoal do profissional de recursos humanos, ou seja, todo aquele componente humano diante de uma organização trabalhista ou de gestão de pessoas. E que isso é uma coisa recente, né? Agora que tomou uma dimensão maior, vem sido pouco explorado dentro de uma discussão dos saberes acadêmicos científicos, né? Então, a gestão de pessoas e estratégia, ela está vinculada ao planejamento de recursos humanos e, com isso, caminhos de planos e ações dentro de uma ação de trabalho, tá? E o texto também ele vem agregar a evolução de aspectos de motivação, né, de talentos e competências. E é isso que vai enriquecer mais o debate e que vai enriquecer mais vocês enquanto futuros profissionais na área de recursos humanos e secretariado, né? Então o estudo, né, ele também está dentro da área de recursos humanos, no qual ele vai evidenciar lacunas na implementação de corpo de trabalho,
de cultura organizacional, e ele vai enfatizar um papel consultivo, né, dentro dos profissionais que exercem de uma determinada empresa. Ele traz como objetivo analisar a atuação dos líderes, né, no elo da gestão de estratégia de pessoas, e diante desse caminho, essa gestão de estratégia de pessoas, ele vai enfatizar reflexões que são sugeridas e pautadas dentro de um referencial teórico, que vocês puderam já no início de texto, através de uma tabelinha que ele coloca lá, né? Lembrando que esses momentos que eu estou citando da introdução do texto, vocês já elaboraram inclusive algumas questões que enfatizaram isso, né? E principalmente no que se refere a definições de espaço organizacional enquanto um sistema organizacional, né? A teoria dos sistemas, tá? Outro enfoque que ele vai trazer é o sistema da organização, né? No sentido de que toda empresa ela se insere no meio ambiente, tá? E por isso mesmo vai se discutir uma proposta de papéis de gestões de pessoas e estratégias no mundo contemporâneo, tá? O texto ele parte dessa temática. Também no seu discurso vem abordar 4 orientações, né, de líderes propostos por alguns autores dentro dessa área de gestão de pessoas e estratégias, como o Yuki 2012, né? E outros autores que vão trabalhar com a definição de espaço organizacional, como o Raleigh, o Caudill, o Chantman, o Lapps e o Self, de uma referência de 2010, tá? Isso são as autoras que colocam, né, esse referencial teórico aqui para debate. Também o texto vai mostrar um modelo tridimensional de orientações sobre espaço organizacional, né, e que vai trazer propostas de papéis na gestão de pessoas, e que as autoras também citam outros autores como isso, tá? Então, praticamente o texto ele tem o objetivo de analisar, né, a atuação de um líder dentro de uma empresa, né, como elo fundamental na gestão de estratégias de pessoas. E diante desse contexto vai se fazer uma reflexão pautada dentro de um referencial teórico, né? Então o texto vai fazer essa abordagem. Então, nesse sentido, esse texto ele vai nos permitir uma leitura de um ensaio teórico, né, ao analisar alguns temas inseridos ou categorias inseridas dentro de uma estratégia de pessoas, né, como liderança, relação entre 2 temas para se entender o estágio atual, o passado atual, né, de conceitos e estudos, que vai nos dar a oportunidade de entender um pouco sobre o uso do termo de liderança, né, e também nesse trabalho, nesse texto vai nos permitir entender que esse termo de gestão de pessoa, ele vai além de um perfil, né, de um exercício que pode ter um líder, né, enquanto um gestor de pessoa dentro de uma organização empresarial, tá? Então, nesse sentido, o texto de gestão de estratégia de pessoas, ele vai nos apresentar uma fundamentação numa perspectiva teórica, né, no campo de estudos sobre gestão de estratégia de pessoas. Por isso que ele começa a fazer uma leitura histórica de paradigmas, né, desse conhecimento. E as autoras trazem uma leitura que faz uma abordagem desse conhecimento a partir dos anos 80, né, que se começa a ser pautado numa preocupação sobre o comportamento dos indivíduos dentro de uma empresa, né, em que começa a se objetivar modelos organizacionais que venha então a evidenciar um caráter de estratégia de gestão de pessoas para os negócios. Por que a partir dos anos 80?
principalmente no Brasil, porque nós estamos dentro de uma explosão de um mundo tecnológico, de um comportamento, de um meio técnico, científico e informacional, onde o capitalismo, a informação e as atividades econômicas e as relações sociais e culturais, políticas, elas rompem fronteiras, e o local e o global se estabelece diante de uma mudança rápida, inovadora e tecnológica. Diante disso, é necessário organizar o mundo do trabalho empresarial. Tá? Dessa forma, a perspectiva teórica no campo de estudo de gestão e estratégia de pessoas, ela vai começar a enfatizar uma visão normativa que traz a leitura de Martin Alcazar, de 2005, que as autoras do texto traz, que define essa gestão de estratégia de pessoas como um conjunto integrado de práticas essas também políticas e de estratégias, por meio de quais as organizações elas têm que gerenciar o seu capital esse inclusive humano, e suas influências ou as influências pela a estratégia de negócios dentro de um contexto organizacional e pelo contexto socioeconômico, para vocês verem como que o mundo das atividades comerciais globais, elas mudam com os avanços tecnológicos, e vocês vão ver também, inclusive eu vou discutir posteriormente com vocês, como que esse mundo organizacional, estratégico, político, socioeconômico, cultural, ele está mudando, a nossa questão de uma economia em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia. Eu vou sugerir no final dessa gravação, dessa videoaula para vocês, um trabalho relativo a isso. Aguardem. Vamos lá então aqui com a nossa aula do texto 1, do artigo 1. Bom, a gestão de estratégia de pessoas, como eu falei para vocês, ela se fundamenta dentro de uma perspectiva teórica, e os autores começam a fazer essa abordagem teórica diante de uma perspectiva comportamental sugerida por Armstrong, de uma obra de 2011, que é a gestão de estratégias e pessoas. E ele traz uma abordagem conceitual afirmando que essa gestão de estratégia de pessoas numa perspectiva comportamental é uma abordagem que tem uma fundamentação de gerenciar pessoas, que lida com maneiras pelas quais os objetivos organizacionais são alcançados por seus recursos humanos, por intermédio de estratégias, políticas e práticas integradas aos recursos humanos. Ainda dentro dessa perspectivas teóricas de gestão de pessoas que o texto aborda, ele fala que gestão de pessoas, elas têm como um discurso de saberes, conceitos teóricos de outras ciências sociais. Por isso que começa a se falar em teoria de sistemas, que eu vou ainda explicar para vocês que teoria de sistema é esse. A base de que a ciência ela não é única, ela tem que ser consolidada em vários saberes. Por isso, a perspectiva teórica da gestão de pessoas, quando se fala que ela está apoiada em outros conceitos teóricos do mundo das ciências humanas ou ciências sociais, vem a psicologia, a economia, as finanças, e as estratégias que sugerem vários autores dessas áreas do conhecimento, e até mesmo muitos casos de trabalhos de estudos empíricos, ou seja, que não sejam cientificamente, que venham a fazer uma abordagem dentro dessa fundamentação teórica. Por isso o texto ele traz a importância dessas fundamentações teóricas que as autoras trazem, vários autores, inclusive de uma
autores consagrados da literatura de gestão de pessoas europeia e americana, né? Dessa forma, então, essas diferentes linhas teóricas que o texto vai discutir, ele faz um pequeno resumo, né? E esse resumo, inicialmente ele é mostrado numa pequena tabela, como vocês podem verificar aí, que até mesmo vocês elaboraram algumas questões ou algumas reflexões em cima dessa tabela que os autores colocaram aí, né? A tabela número 1, que vai apresentar algumas reflexões sobre essas implicações organizacionais na gestão de pessoas, e vai articular, né, possíveis teorias que possamos estar discutindo, né? Teorias sobre gestão de pessoas de uma forma do pensamento clássico, moderno e ao contemporâneo, né? E dessa forma, essas perspectivas teóricas de gestão de pessoas, elas não vão trazer a teorias de gestão de pessoas por si só, né? Elas vão trazer isso no âmbito de uma visão organizacional, né? Por mais que a gente vai utilizar a questão do saber da psicologia, da sociologia, da filosofia, né? De que forma isso interage dentro de um fator organizacional, dentro de uma empresa, dentro de um ambiente de trabalho, né? Por quê? Porque isso vai implicar diretamente, né, dentro de gestão de pessoas. Então, a tabela 1, ela vai apresentar, né, reflexões sobre essas implicações organizacionais na gestão de pessoas, e que vai resultar de possíveis articulações teóricas do mundo do pensamento, né, da teoria da sociologia, da biologia, né, de ciências biológicas, das ciências exatas, das ciências humanas, que vão ser articuladas, e que as autoras trazem esse debate inicialmente aí, tá? Então, essa reflexão desse enfoque teórico de gestão de pessoas vai trazer como um embasamento teórico a teoria geral da administração, e começa por meio da sociologia clássica e moderna. Nesse sentido, né, ao buscar esses paradigmas da teoria administrativa clássica e moderna, o objetivo principal nesse momento aqui é um resgate histórico crítico, né, dessas fundamentações do funcionalismo sistêmico, né, da administração, e vai passando então pelas suas grandes fases evolutivas, né, e pelo desdobramento de suas influências das teorias sociais, particularmente a sociologia e a teoria organizacional, tá? E nesse quadro ele organiza da seguinte forma: ele coloca um item chamado de base teórica, né? Que base teórica que estava naquele momento, né? Como que essa base, qual que era a visão organizacional desse paradigma conceitual que ele chama de base teórica, né? E o que essa base teórica, com essa visão organizacional, ela poderia implicar para a gestão de pessoas, né? Então a tabelinha que ele coloca é exatamente essa, né? Uma tabela com várias bases teóricas, com várias, vem a base teórica, a visão organizacional, a implicação para a gestão, e em seguida, né, ele começa a fazer um comentário, e dentro desse comentário as autoras fazem uma riqueza, né, um debate de vários referenciais teóricos, que muitos de vocês fizeram perguntas, né, chamaram esses autores, o que eles afirmavam, tá? Mas as autoras, elas não explicam detalhadamente que base teórica seria essa nesse momento da discussão desse paradigma histórico, no que se refere à gestão de pessoas, tá? E aí eu fiquei preocupado com isso e resolvi então ajudar vocês a fundamentar um pouco isso aí, tá?
E dessa forma, então, se vocês forem observar a tabelinha, pode acompanhar aí a tabelinha no texto. O primeiro enfoque teórico que ele coloca é a linha funcionalista, tá? E que ele acrescenta nessa base teórica da linha funcionalista os sistemas cibernéticos. Mas o que é? Você já parou para pensar o que é essa base teórica dentro de uma linha funcionalista e cibernética, né? Então, para que a gente possa falar em funcionalismo, tá? Ou base teórica da linha funcionalista, ela também é uma corrente do pensamento da sociologia, de teóricos, né? Que ela teve um período clássico, né? Que foi manifestado pela sociologia por meio de uma construção teórica que vai de autores consagrados desse pensamento, como o Spencer e o Parsons, tá? E não vou abordar essa teoria clássica aqui com vocês, que é muito tempo para a gente estar discutindo isso, tá? Aliás, é muita teoria para ser discutida e pouco tempo. Bom, esta fase, então, ela se caracteriza por uma construção de conceitos de função, de integração, pela introdução de analogia do sistema social como sistema orgânicos e biológicos, né? Ou seja, a biologia e os sistemas organizacionais do mundo político capitalistas, eles começaram a ver a empresa como um organismo vivo, né? Que as cadeias e as funções dentro de uma empresa, elas têm uma dinâmica viva, né? E esse período clássico, ele não foi só visto isso no mundo empresarial. O mundo político, inclusive, ele aconteceu nessa visão de que o mundo material é como se fosse um organismo vivo, né? As políticas de ocupação de território, né? As políticas de que o Estado, né, a terra é um organismo vivo, porque ali tem matéria-prima, tem pessoas que trabalham, que essas pessoas ao trabalhar, ao consumir matéria-prima, ao transformar matéria-prima, né, elas vão produzir cada vez mais produtos industrializados. Então essa movimentação de retirada, de produção, de relações de capitais, de trabalho, de recurso humano, isso era como se fosse um organismo vivo, né? Então tinha esse pensamento muito biológico, né? Dentro desse pensamento clássico que foi fundamentado na Revolução Industrial e que veio até o final do século XIX, né? Mas há uma quebra dentro dessa visão funcionalista, né? No mundo capitalista e empresarial. E a segunda visão do momento funcionalista, ela vem no evento principal do surgimento da teoria geral de sistemas, né? O que seria essa teoria geral de sistemas? Que vem então a inaugurar o que poderia chamar de um novo funcionalismo, né? Como que as empresas agora devem se organizar, se estruturar. Com isso surgem as teorias ligadas ao conceito de uma teoria funcional ligada à questão da cibernética. Por que uma teoria geral dos sistemas? Porque o mundo ele começa a produzir cada vez mais, consumir matéria-prima, transformar essa matéria-prima de cada vez mais de forma acelerada, produzir cada vez mais em quantidade e melhorar a qualidade, e que para isso era necessário também preparar os recursos humanos, adaptar as pessoas à função de operacionalizar o mundo corporativo, e que essas pessoas, esses recursos humanos, eles teriam que estar se adaptando ao mundo empresarial organizacional. E aí entra também o que? Os meios técnicos, científicos e informacionais, a era da informação, da computação, da robótica, da cibernética, nesse mundo corporativo, no mundo globalizado, no mundo contemporâneo. Por isso, então, há uma união, né, das teorias sociais com esses conceitos ligados agora à questão da cibernética, da tecnologia, e do mundo do saber tecnológico. De que adianta
o empresário ter vários computadores, várias tecnologias de produção, se não tem um corpo de recursos humanos que sabe lidar com essas tecnologias, não é mesmo? Dessa forma, então, essa base teórica, né, ligado à cibernética, ela vem então, né, uma discussão teórica em cima disso, e o texto não fundamenta o que é esse funcionalismo cibernético. Por isso que eu tive a preocupação de esclarecer isso para vocês nesse primeiro momento, nessa videoaula. Então a cibernética, né, o funcionalismo, a visão funcionalista, ela vem de uma linha teórica de pensamento, né, da sociologia, de como que se relaciona o homem, né, no mundo do trabalho de capitais, né, que começou lá com a sociologia clássica, né? E a cibernética, ela vai nos mostrar saberes científicos, né, que se originou lá por volta de 1942, né, e que teve como precursor desse trabalho, desse conceito, né, de um debate sobre cibernética, foi o Norbert Wiener e também o Arturo Rosenbluth, tá? Que eles vieram então a fazer uma discussão da questão do controle da comunicação do animal, principalmente o ser humano enquanto animal, e a máquina, tá? Eles começam a juntar essa questão de um diálogo entre racional, irracional e máquina, tá? Dessa forma, então, eles começam a desenvolver uma linguagem técnica que nos permitirá, então, ou nos permitirão resolver os problemas de controle de comunicação em geral, tá? Porque o homem hoje, ele é capaz de manipular uma máquina, tá? Mas tem aqueles que constroem uma máquina, que faz um computador, que faz um celular, mas e aí? Como que ele vai fazer para que todos possam manipular essa máquina, esse computador, esse celular, né? Para isso é necessário ter o quê? Um controle de comunicação. E é isso que o funcionalismo cibernético vai nos permitir agora, dentro de um mundo globalizado e de uma teoria sobre a teoria sistêmica, né, de um sistema, de como que vai funcionar hoje uma empresa no mundo corporativo global e como que vai ser a gestão de pessoas e estratégia nesse mundo global, tá? Então essa teoria funcional cibernética, de acordo com alguns autores, né, é uma área da ciência que vai encontrar pontos comuns do funcionalismo, que vai dar de encontro à questão das máquinas, né, do sistema e do sistema nervoso do homem, da questão da psicologia humana em termos de trabalho com o mundo das máquinas, com o mundo da tecnologia. Então fica evidente, né, que o mundo cibernético hoje, ele ele tem um autocontrole dos sistemas que busca a questão dos objetivos em termos de comportamento, de autocontrole, dos chamados comportamentos cibernéticos, né? A gente vê, né, como que o ser humano ele se comporta hoje diante de um celular, diante de uma máquina, seja essa máquina, esse celular, em função de um trabalho, de uma questão de estudos e de questões sociais, culturais, né, que a gente percebe isso no mundo de hoje, né? Então ela vai trabalhar uma dinâmica de processo de domínio sobre máquinas nas relações de trabalho, que representa o quê? A oportunidade para os indivíduos. Ou seja, dominar o mundo tecnológico hoje é importante para a gestão de pessoas e estratégia, é importante para um profissional do secretariado, é importante para um estudante, seja ele no ensino básico universitário, é importante para um professor, para qualquer profissional hoje, tá? Bom, diante disso, né, explicado essa questão da primeira base teórica desse quadro que vocês têm aí no texto 1,